Bora lá então começar a nossa bolsinha? Essa lindeza aqui, gente. Coisa mais fofa que é essa mochila. Essa aqui é da Belinha. Ela vai ser toda rosa, um dinossauro rosa. Que ela pode levar as bonecas dela, a maquiagem dela, enfim. E aí, eu já adiantei aqui uma parte, vou fazer com vocês essa, tá? A parte da frente, eu vou passar esse tie-dye, que é da Primor, tá, gente? Vocês encontram lá no site da Primor. E tem também, acho que a Michelle também tem, a Michelle Barros. Dá pra vocês verem. Eu vou deixar tudo aqui no link, vocês clicam aqui, ó, no maisinho. Vai abrir toda a descrição do vídeo e vocês encontram tudo que a Manuzinha tá usando aqui. Beleza? Então, bora lá. O que que eu vou fazer? Vou começar, ó, por baixo com uma agulha menor, como eu falei pra vocês, tá? Essa agulha aqui é de 4 milímetros. Muito cuidado pra não forçar. Percebam que a minha agulha, ela tem ela sobra aqui, né? Pra eu poder passar o fio. Porque se você empregar muita força nessa base aqui, você vai quebrar o acrílico. Quebrou o acrílico, sente e chora, porque não tem o que fazer, tem que comprar outro. É horrível. Então, vamos lá. Vou começar bem aqui, ó, na pontinha, na barriguinha aqui do meu dinossauro, tá? Vamos lá. Você laça o fio que vem do novelo, deixa uma sobrinha, ó. Percebam, tô deixando uma sobrinha pra fazer o meu arremate perfeito. Laço o fio e trago. E agora, nós vamos fazer baixíssimo por toda a base. Então, laço o fio e trago, dou uma alturinha, percebam? E passo aqui por dentro. Baixíssima, só isso. Insiro a agulha, pesco o fio que vem do novelo, a alturinha e passo aqui por dentro. E vou fazendo isso, dando a alturinha, tá? Por quê? Se você se acostumar a dar a altura, você vai conduzir o fio aqui certo e ele vai ter a mesma tensão. Então, não vai ficar um mais grosso e um mais fino. Vocês vão conseguir dar a volta todinha de uma forma perfeita. Então, insere a agulha, laço o fio que vem do novelo e trago a alturinha. Percebam que eu dou altura e passo. Baixíssimo, a gente não aperta, ok? Eu vou dar a volta todinha na base. Chegando aqui novamente, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no meu último furinho, tá vendo? Eu vou inserir a agulha, mas eu não vou pegar esse fio que vem do novelo. Eu vou pegar o fiozinho que nós deixamos aqui pra trás. Lembra que a gente deixou um pedacinho? É ele que eu vou passar, laçar, ó, e trago ele todinho aqui pra frente. Dessa forma aqui. E nós vamos fazer a simulação do fechamento da correntinha. Então, eu insiro aqui, ó, de cima pra baixo nessa primeira que nós fizemos. Levo lá pra trás. Insiro aqui, ó, no meinho. Percebam que eu entrei bem no meio, ó. E trago esse aqui pra trás. Opa, dessa forma aqui, ó. Certo? E agora eu posso cortar o fio, porque aqui eu já vou usar outro fio. Quem não for usar, permanece aí, tá? Aqui eu quero fazer coloridinho. Escolhas da Belinha, né, gente? Então, agora eu vou utilizar esse rosa claro pra fazer igual o que tá ali. E vamos começar de novo aqui por baixo, bem no pezinho aqui da barriguinha, ó. Pra vocês que ficam com dúvida por onde eu começo, eu vou começar bem nesse pontinho aqui, ó. Tá vendo que tem a barriguinha, coisa mais linda desse dinossauro? Gente do céu, que dinossauro mais fofo. A Adri da casinha de madeira arrasou, como sempre. Então, vamos lá. Vamos inserir a agulha agora, pegando por detrás do ponto baixo. Então, vamos lá, vou aproximar pra vocês verem, ó. Tem aqui as correntinhas, certo? E geralmente a gente entra o quê? Centrado, ou seja, aqui no meio. Só que a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai entrar aqui, ó. Peraí que eu acho que eu aproximei muito. Nós vamos afastar a correntinha, ó. Tá vendo? Eu vou afastar ela e entrar no buraquinho, aqui. Então, eu não vou entrar centrado, ó. Eu vou pegar aqui. Então, ó, laço, fio e trago. Passo pra cá. E faço meu ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo. Agora eu vou afastar de novo, porque vocês já entenderam. E já vou conduzindo aqui esse fiozinho pra esconder, tá? Então, vamos lá. Segurando o fio com a rebarba, ó, pra cima, pra quando você puxar, ele já vir no sentido correto. Então, ó, insiro,
laço, fio e trago, alturinha e fecho todo mundo aqui. Tá vendo? Só vamos arrumar porque ficou feio. De novo. Vamos trazer o fio, fechar. Segurando certinho pra vir a rebarba bonita, não a parte feia do fio. Laço, fio e trago, alturinha e fecho. Agora sim. E vou fazendo isso por toda a carreira. Então, a gente não vai pegar centrado, a gente vai empurrar esse ponto baixo, ó, baixíssimo que nós fizemos, e entrar no buraquinho, tá vendo, ó? Saiu no buraquinho lá, mas não tô entrando na correntinha. Laço, fio e trago, dou aquela alturinha com a rebarba bonita e fecho todo mundo aqui. De novo. Insiro a agulha, laço, fio e trago. Opa. A alturinha. E fecho. Deixa eu arrumar a câmera pra ficar melhor. Acho que assim fica melhor pra vocês verem também, e aí não fica arranhando o acrílico aqui. Então, ó, insiro, laço, fio e trago, a alturinha e fecho todo mundo aqui. Vou fazer isso pela base toda, porém, nas quinas aqui dessa parte de baixo, ou seja, nesse pontinho aqui, ó, e nesse aqui, eu ponho aumento. Então, ó, comecei na barriguinha, certo? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. No oitavo. No nono, eu vou fazer aumento. O que é aumento? 2 pontos no mesmo lugar. Então, entra aqui, ó. Laço, fio e trago, ó, com a rebarba bonita. Fecho. E no mesmo lugar eu entro. Laço, fio e trago, com cuidado para não quebrar o acrílico, ó, a alturinha e fecho. Fiz meu primeiro aumento. Agora, nós vamos fazer ponto baixo por toda essa base, só aqui em cima que vai ter outro aumento. Que é aonde? Que é bem na virada, é o último ponto que cai aqui, ó. Quando seu dedo começa a cair, vai ser onde você vai fazer o aumento. Então, eu vou dar a volta aqui todinha, chegando aqui, eu volto com vocês. Uma coisa, tá, gente? Vai fazendo e já vai virando, ó. Vai modelando com a mão pra sua bolsa já tomar forma aqui. A gente vai conduzir ela pra crescer dessa forma. Então, aqui a gente já vai mexendo e arrumando ela, tá? Tô chegando aqui, ó, dei a volta todinha, fui arrumando aqui pra já tomar forma. E olha que lindeza que já tá ficando, né? Essa base é linda, gente, linda. E, ó, chegando aqui, o que a gente vai fazer, ó? Bem aonde começa, que eu falei pra vocês, a curvar o dedo, ó. Então, nesse ponto aqui, eu vou colocar um aumento. 1 e 2. E continuo aqui, ó, normal, até chegar ali. Ponto sobre ponto, sem aumento. Então, os aumentos são ali só na quininha, né? Que a gente faz. E, ó, sigo fazendo ponto sobre ponto. Alturinha, fecho. A agulha, ela mais fina, ela dá um pouquinho de trabalho, né? Pra gente fazer aqui, mas eu acho que vale a pena pra não estragar a nossa base, tá? Ó, meu último ponto. Solto a agulha e arrumo o meu trabalho, pra ele já ficar do jeitinho que a gente quer aqui, do formato da bolsinha. Rodo ele todinho, arrumando. Aqui a gente molda, o legal do crochê é que a gente consegue moldar ele pro formato que a gente quer, né?
E ó, ele fica bem bonitinho mesmo, tá? Dessa forma aqui. E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou trocar, não vou mais usar a agulha 4, vou usar a minha agulha de 7 milímetros, tá? Vou continuar nesse fio rosa, eu acredito que dê aqui pra fazer. E vou subir aqui, eu fiz nessa, ó, 1, 2, 3 carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto. Então, são 3 pontos sobre ponto. Dá pra fazer maior? Dá, mas eu acho que fica um tamanho muito bom pra uma mochilinha, tá, gente? Eu acho que mais que isso, talvez não fique tão bacana. Então, vejam aí, ó, como que a gente vai fazer o fechamento. Essa laçadinha que nós deixamos, nós vamos inserir aqui em cima, ó, desse ponto. Deixa eu aproximar. Então, tá aqui o ponto baixo e essa alcinha aqui de cima, ó, que dá pra enxergar. Então, nós vamos inserir a agulha de trás pra frente e levar essa laçadinha lá pra trás, ó, dessa forma aqui. E você ajusta pra ficar tudo igual. Insiro centrado agora, ou seja, no meio do ponto, saindo lá no meinho do meu vizinho. Laço o fio e trago, dando alturinha. Coloco nessa argolinha que eu trouxe e fecho todo mundo aqui, fazendo o primeiro da carreira. E agora é ponto sobre ponto, sem aumento nenhum. Laço o fio e trago, alturinha, fecho todo mundo aqui. Novamente, insiro, laço o fio e trago, alturinha, fecho todo mundo aqui. E você vai fazendo, faz um pouquinho, arruma o trabalho, pra ele sempre ir moldando aqui, tá, gente? Ó, ponto sobre ponto. Trazendo com a forma ali, com a rebarba correta pra fazer o seu trabalho bonito, tá? Façam um trabalho aí bonito. Então, vou dar a volta todinha, porque aqui é ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento nenhum. E assim que eu finalizar, eu volto pra gente subir a nossa última carreirinha, ok? Então, já volto. Terminei aqui minha segunda carreira, solto a agulha e arrumo o meu trabalho. Sempre, sempre, sempre arrumando o trabalho pra ficar bem lindo aí, tá? E aí, a subida de carreira é igual que nós fizemos. Tem aqui o pontinho, um lacinho em cima do ponto baixo, nós inserimos de trás pra frente, leva essa laçadinha lá pra trás, ajusto aqui, entro centrado, laço o fio e trago, encaixo a minha agulha aqui, ó, e fecho o meu primeiro pontinho. E continuo ponto sobre ponto, por toda a carreira. Façam de vocês, que eu vou fazer a minha, e quando finalizar aqui, eu volto pra gente fazer o acabamentozinho, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho, ó, pra fazer com vocês o nosso acabamento. Aumenta a laçadinha, solta a agulha e arruma o seu trabalho. A gente tem que arrumar, modelar para ele ficar do formato aqui que a gente quer. Então, a gente sempre tem que... Opa, bati aqui na câmera. E olhem que fofura, né, gente? Dá pra fazer com esse tie-dye, dá pra ficar todo rosa assim, fica lindo. A verdinha já tá pronta, amarela e azul ainda vou fazer. Mas fica realmente muito fofo, né? E pra finalizar, a gente vai fazer o acabamento todo em baixíssimo. Então, como que a gente faz aqui o baixíssimo? A gente insere a agulha aqui, ó. Tem esse primeiro ponto baixo que fizemos e esse que acabou com a laçadinha tá aqui. Nós vamos inserir aqui de trás pra frente, colocar essa laçadinha na agulha e levar ela lá pra trás, ajustando aqui. Insere novamente a agulha aqui por baixo dessa que nós levamos lá pra trás. Coloca dentro a alcinha. E aí, nós vamos laçar o fio, trazer aqui pra frente. Laça o fio e traz dando alturinha e fecha. Baixíssimo novamente, tá? Por toda a carreira. Não aperta, porque não vai ficar legal. Se você apertar,
Pode ser que fique até diferente da outra que você fez. Cuidado na sua tensão. Laça o fio, traz a altura e passa por dentro. Só isso, tá bom? Então, eu vou dar a volta todinha. Chegando ali no final, eu volto com vocês. Atentem, opa, atenção de vocês aí, tá? Cheguei aqui ao final. Já posso cortar o meu fio pra arrematar. E olha, gente, ainda sobrou fio. Vou falar uma coisa pra vocês. O fio da Meliá tem um rendimento para essas bolsas infantis incrível. Vale muito a pena, tá? Eu sempre guardo porque eu sempre uso. Eu misturo todas as cores e fica lindo. Então, bora lá, ó. Fazer aqui o nosso acabamentozinho. Insere a agulha nesse primeiro ponto baixíssimo que fizemos, tá vendo? E leva lá pra trás, dessa forma. Ajusta pra não deixar tão apertado e ficar feio. Depois a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu tentar aproximar mais ainda pra ver se vocês conseguem ver. Insere a agulha aqui, ó, nesse pontinho aqui de trás primeiro, tá vendo? Peguei ele e ainda não peguei o ponto. Peguei só as duas alcinhas aqui de cima, tá vendo? Insiro a agulha também aqui ao meio. E agora sim, eu pesco esse fiozinho que eu deixei aqui e levo ele lá pra trás. Dessa forma aqui. Tá? E ó, fica bonitinho aqui e a gente completa o ponto aqui, ó. Que aqui fica formando, ó, tá vendo? Que tem um nozinho, duas perninhas. Nozinho, duas perninhas. Esse não tem. Então, a gente vem aqui e coloca pra cá, formando a perninha do ponto. E aí, oi, Bê. Eu vou esconder aqui esse fiozinho pra fazer o meu arremate. Deixa eu tirar um pouco aqui. Acho que daí fica melhor pra vocês verem. Dessa forma. Dou o meu pinguinho de cola. Gente, essa cola é muito boa, tá? Depois que eu comecei a usar, nunca mais parei. Apesar que tem umas que eu já comentei aqui no canal que eu gosto bastante, mas essa ficou no coração da Manu. Ó. Feito isso, como que a gente vai cortar? Eu gosto de tensionar o fio, ou seja, eu puxo ele, ó, e corto bem rente. Só cuidado para não cortar outro ponto. E solto. Por quê? Ele esconde aqui, ó. E aí não dá pra você ver aonde ele tá. Então o acabamento fica perfeito, olhem. Perfeito, tá? Eu acho que alguns detalhes aqui vale a pena falar, né? Vamos lá. Feito isso, a gente vai colocar o zíper, que eu já ensinei na aula anterior. Ai, gente, olha isso, sério. Olha essa mochilinha, que coisa mais linda do Brasil. Fofura pura, né? Aqui, ó, só pra vocês terem noção, com três carreirinhas, ela fica com um total de 11 centímetros, tá vendo? Então, é um espaço bom, dá pra guardar bastante coisa aí na mochilinha, né? Pessoal, antes de costurar aqui, ó, eu vim trazer umas opções pra vocês, tá? Tem videoaula aí que eu fiz aqui da mochila verdinha colocando o zíper pra vocês aprenderem. Tem essa opção de zíper aqui que você pode colocar também, que fica legal. Ele já é pronto, é só você passar o crochê. Porém, esse aqui, ó, que eu tô, ele é muito pequenininho, vai ficar só essa abertura aqui. Eu gosto de tirar uns 30 centímetros de zíper, tá? Mas fica a critério de vocês. Dá pra colocar esse fechinho também. Quem não tiver zíper em casa, não desespera. Dá pra colocar aqui, eu já tem vídeo meu aí ensinando esse fecho colocar também, tá? Então, assim, ficar sem fazer a mochilinha, vocês não vão. Dá pra fazer aqui perfeitamente, tá? É só cuidado, atenção aí com uma bolsa. Eu vou colocar o zíper, que eu gosto de colocar o zíper antes de costurar. Aí eu volto aqui com vocês. Mas quem tiver em casa desse que seja maior e queira usar, dá pra usar. Quem quer usar esse aqui também, dá pra usar, que fica legal também. Usem o material que tiverem e a criatividade de vocês, tá bom? Finalizei o zíper, olhem, como eu ensinei pra vocês ali no outro vídeo do canal, tá? Já coloquei aqui, senão a aula vai ficar muito longa. E agora nós vamos costurar.
Então, o que que eu faço? Eu sempre coloco o zíper um pouco mais pra dentro e começo a costura antes, tá? Então, coloquei ele aqui, a gente mede aí uns 30 centímetros, mas aí a gente faz uns 25 aqui de costura, tá? Pra criança ter espaço, ó, de colocar, tá ótimo. Fica um espaço muito bom de abertura aqui, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte, pegar a alcinha aqui, ó, bem onde começa o tracinho aqui do nariz, tá vendo? Não tem aqui o risquinho do nariz? Você vem com ele aqui, ó, é daqui até o outro risquinho aqui. Então, a gente toma como base o narizinho do dinossauro pra vocês poderem aí ter margem pra trabalhar, ó, tá vendo? Fica uma abertura muito boa. Então, marca aqui e marca aqui. Eu já vou fazer aqui direto de olho. Espero que dê certo, né? Bora lá. Alcinha de cima com alcinha de baixo. Só arruma direito sua mochilinha pra ela não ficar torta. Com alcinha de baixo. Daí a gente vai fazer o seguinte. Laça o fio que vem do novelo e traz, ó. Alcinha, vou aproximar. Acho que vai ficar melhor, ó. Alcinha de cima. Tá vendo? Alcinha de cima com alcinha de baixo. Laço o fio e trago. E faço um baixíssimo. Alcinha de cima com alcinha de baixo. Laço o fio e trago baixíssimo, sem apertar. Alcinha de cima com alcinha de baixo. Laço o fio e trago baixíssimo. Eu já tô escondendo aquele outro pedacinho que ficou, tá vendo? Tô segurando ele aqui, mas cuidado pra não puxar, né? Você tem que puxar o fio do novelo. Então, alcinha de cima com alcinha de baixo. A gente tá trabalhando em cima dos baixíssimos aqui, tá, gente? É só dos baixíssimos. Laço o fio e trago e fecho. Então, alcinha de cima do meu baixíssimo e alcinha de baixo do meu baixíssimo. Laço o fio e trago, baixíssimo. E é isso por toda a volta da minha bolsa. Sem apertar, deixa ele mais soltinho mesmo, tá? Pra ficar bem bonita essa bolsinha. Aqui, ó. A Belinha tá aqui com os brinquedos dela. Então, vocês vão escutar a Belinha. Ó, gente, deixa eu afastar aqui pra vocês verem. E ó como vai ficando lindo, lindo. Tá vendo? E aí, você garante o zíper ali pra ele não fugir, o cursor, né? E fica lindo, ó. Tá vendo? Alcinha de cima com alcinha de baixo. E vai escondendo aqui esse fiozinho, tá? Eu vou dar a volta todinha, chegando ali na pontinha, eu volto com vocês pra não ficar gigante esse vídeo, tá bom? Façam com calma, não apertem e vão arrumando. E olha que lindeza, gente, realmente fica muito lindo, né? Chegando aqui, ó, no finalzinho, que é bem onde eu falei pra vocês, ó, do narizinho, tá vendo? Tem os dois risquinhos aqui, não sei se tá dando pra ver, ó. Toma como base aqui, que daí fica um tamanho legal, tá? Aí aqui eu já posso cortar e arrematar o meu fio. Eu trago ele todo aqui pra frente, ó. E volto ele pra cá, por dentro. Dessa forma, aqui, ó. Pra dar um acabamento bonitinho, ó. Aí eu jogo ele pra dentro e arremato ele aqui. Não sei se tá dando pra ver, tô tentando mostrar o máximo possível, gente, mas é difícil com a câmera, com a luz. Mas a gente dá um jeito aqui, ó. Foi, cuidado dela. E aqui, ó, fica bonitinho, tá vendo? Lindo, lindo, lindo. Agora é só arrematar aqui pra dentro e fazer as alças. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. A alcinha pra segurar a mochilinha, tá? Eu coloquei esses terminais aqui, ó. Tá vendo?
que é justamente pra dar um nozinho, passar ali por dentro. Só um detalhinho, mas se você não tem problema, não precisa colocar, tá, gente? Só tô mostrando que é como eu fiz ali da verde, eu achei que ficou muito bonitinho. E achei bacana a ideia pra trazer aqui pra vocês, ó. Então ele fica assim, eu acho que fica fofo, fica bem legal. Então vamos lá. Vou utilizar aqui minha agulha 7 ainda. Peguei meu fio aqui da Primor, tá? Deixo aqui um espacinho pra poder prender na mochila. Faço o meu Vzinho. E subo aqui 2 correntinhas. 1 e 2. Venho aqui, ó, essa primeira onde tá saindo o meu fio. Trabalho na próxima. Insiro a agulha aqui. Laço o fio e trago a altura e fecho. Daqui por diante, a gente vai fazer sempre um movimento, que é a virada, ó. Vou virar desse lado que eu tô com a agulha pra lá. Então, eu giro o meu trabalho dessa forma aqui, tá? Tá vendo que aqui, ó, é a mesma forma de fazer a alça, vai ser essa aqui de cima. A gente vai ter sempre 2 correntinhas aqui pra pegar. Essa e essa, ó. Tá vendo, ó? Essas 2. Laço o fio e trago, tiro, fico com 2 na minha laçada. Laço o fio e fecho. Viro o trabalho, sempre pro mesmo lado. Aqui vai ter sempre essas 2, ó. Eu tô deixando bem pertinho pra mostrar, ó. Essa e essa. Nós vamos abraçar todas essas aqui, tá? Então, são essas aqui, olhem. Essas 2 alcinhas. Então, entro, pego uma e entro, pego a outra. Laço o fio e trago, ficando com 2 na minha agulha. Laço o fio, fecho todo mundo. Viro o meu trabalho. E vou fazendo dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Vou afastar. Então, ó, coloquei aqui, laço o fio e trago, fico com 2. Laço e fecho. Viro o meu trabalho. Insiro aqui nas 2 alcinhas. Laço o fio e trago, fico com 2 na agulha. Laço e fecho. E aí, a gente vai fazendo isso até o tamanho que desejar, tá? Sempre prestando atenção aí a virada. Sempre lembrando de pegar esse gominho aqui, ó. E a alça, eu fiz da mesma forma, tá? Do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui a alcinha, eu vou fazer a minha alça ali da minha mochilinha, tá? Aqui, a gente vai crescendo até o tamanho que desejar. Aquela ali, eu não lembro quantos centímetros ficou, mas a gente já tira a dúvida. Só terminar aqui, até porque você pode ir medindo, colocando na peça, ó, essa fica muito pequenininho, tem que crescer mais. Então, a gente vai crescendo até, opa, o tamanho ali desejado. Sempre virando. Gente, esse fio é maravilhoso, né? Olha a cor dele. É um fio maravilhoso. Muito lindo. Eu peço desculpas pelo barulho, porque a Belinha tá aqui, bem do meu ladinho, com o iPad dela, com os brinquedos dela, e saem os barulhinhos de vez em quando. Então, eu vou crescer mais um pouquinho aqui e volto pra mostrar pra vocês com quantos centímetros ficou e pra gente finalizar aqui juntos, tá bom? Ó, cresci aqui, vamos ver com quantos centímetros mais ou menos o meu ficou? Ó, tem 18 centímetros, tá vendo? É um tamanho bom, porque daí ele vai ficar bem aqui, ó. Deixa eu trazer aqui pra ver se dá pra mostrar. Eu acho que fica bom, ó. Mais ou menos ali, igual que eu fiz do verdinho. Então, o que que a gente faz? A gente corta deixando uma margem aqui pra fazer o arremate, tá? Então, deixa uma alcinha bela pra cá. E o que que eu fiz ali na verdinha, tá? Ó, aqui então eu cortei, e aí eu falei pra vocês, né? Vocês podem estar utilizando aqui o acessório caso vocês tenham, tá? É um terminal, certo?
esqueci o nome agora, gente. A gente usa pra finalizar ali, quando a gente vai fazer aquela bolsa, saco. Terminal, eu acho, né? Nossa, me deu um branco. Vou passar ele aqui com a ajuda de uma agulha bem pequena, ó. Coloco ele. Da mesma forma, faço do outro lado, ó. Dessa forma aqui. E aí, eu aplico na mochilinha. Eu gosto de aplicar aqui, ó, na segunda carreira, tá? Não no baixíssimo, aliás, na primeira carreira aqui, ó. Eu pego aqui, tiro bem o meinho e aplico aqui. Eu vou aplicar, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui no vídeo. Mas é só passar e amarrar por dentro, não tem segredo nenhum, gente. Que eu acho que eu não vou conseguir colocar e filmar. Pera aí. Vamos ver se assim eu consigo mostrar pra vocês melhor, né? Então, eu venho bem aqui, ó, centralizado, tá vendo? Tira da altura dos olhinhos e vem. Só que você tem que puxar mais pra baixo, porque ali a gente costurou o zíper, né? Então, a gente tem que colocar aqui, ó, pra baixo do zíper. Dessa forma. Vou passar aqui. Aqui por dentro eu passo por alguns fios, mas eu gosto de dar um nozinho, tá, gente? Pra ele ficar bem presinho. É que eu acho que eu não vou conseguir mostrar, que eu coloquei já o zíper, eu devia ter mostrado antes, né? Mas também não tem segredo nenhum, eu acho que vocês conseguem fazer tranquilamente. E olha que fofurinha que fica, né? Fica muito delicadinha, né, gente? Ó, eu tô finalizando aqui com um nó mesmo, tá? Porque eu não vou conseguir passar ali. Vai entortar, tô com medo de esgarçar o trabalho. Mas daí ele fica bem escondidinho. Um nozinho bem dado. Não vai nem aparecer. Esqueci, a gente podia ter feito antes de fechar ali, né? Então, vocês aí em casa, quando forem fazer, coloquem antes de passar o zíper, porque depois fica difícil aqui o arremate. Agora eu posso puxar bem, ó, e cortar. Gente, olha que fofura, né? Fala sério, Brasil, que lindeza, olhem. Tá ficando lindo, 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 né? Olha, gente, eu acho que é muito lindo. Essas bolsas infantis é uma riqueza só. E aí, a alça, a gente vai fazer igual, tá? Como esse aqui eu fiz por encomenda de uma criança de 3 anos, então eu fiz 40 centímetros de alça. Pra Bela, eu vou fazer um pouco maior, porque a Bela tem 6 anos, tá, gente? Eu vou fazer 50 centímetros de alça. Então, pra 5, 6 anos, eu recomendo aí em 50 centímetros, o máximo 55 centímetros. E a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Deixa eu só ver que fio que eu vou usar, que eu tô usando restinho de fio, né? Eu acho que dá pra fazer com esse. Deixa eu ver se eu tenho mais dele. Tenho mais aqui do meu rosa bebê. Deixa eu afastar aqui, senão a gente não consegue fazer, né? Então, vamos lá. Mesma coisa, tá, gente? Eu deixo um pedacinho só pra arremate, porque a hora que a gente for arrematar essa alça, a gente vai passar por dentro. Então, como eu faço o meu ezinho... E aqui, eu subo 2 correntinhas. 1, 2. Mesma coisa que fizemos ali com a alça, certo? Temos esse primeiro aqui, a gente pula, que tá saindo o nosso fio, a gente vem aqui no segundo, tá? Laço o fio e trago a alturinha e fecho. Fechei e agora a gente vai virar o nosso trabalho. Vamos pegar a alcinha aqui, ó, do ladinho. Laço o fio e trago, fico com 2 na agulha. Laço o fio, fecho os 2, viro o trabalho. E vou fazendo isso. Pego sempre as 2 alcinhas, ó, igual a gente fez ali na alcinha. Fico com 2
laço o fio, tiro os dois. Dessa forma. E sempre virando. Ó, pego os dois que tá aqui. Laço o fio e trago, tiro, fico com 2 na agulha. Laço o fio, tiro os dois. Virei novamente. Percebam que a gente vira pro mesmo lado sempre. Laço aqui, ó. Pego os dois que ficaram. Laço o fio e trago, fico com 2 na agulha. E fecho todo mundo aqui. E é isso até o final. Eu vou subir aqui 50 centímetros, tá? Que é pro tamanho da Bela. Vocês façam aí a de vocês com calma, na dúvida volta o vídeo. Mas é super fácil, não tem segredo, é só isso aqui. Atenção sempre pra pegar essas 2 alcinhas aqui, ó. Fica com 2, laço, tiro todo mundo. Viro e aqui vai estar sempre, 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 ó. Essas 2 alcinhas aqui, ó. Pra você pegar. Aí você pega as 2, ó. Laço o fio e traz. A alturinha fica com 2, laço o fio, tira as 2. Só isso, tá? Então, façam a de vocês aí tranquilos, que eu vou fazer a minha e eu volto pra gente prender na nossa mochilinha Maravigold. Porque essa ficou lindíssima, né, gente? Eu achei linda demais. Espero que vocês também tenham gostado. Então, já se inscreve, deixa o like, curte, compartilha, deixa seu comentário. Pode me trazer sugestões que eu vou sempre trazendo tudo que vocês pedem aqui, tá bom? Então, bora lá. Eu vou acelerar aqui pro vídeo não ficar gigante e eu volto. E olha só, que lindeza que vai ficar, né, gente? Lindo demais. Ó, eu acho que eu cheguei aqui certinho, ó, 50 centímetros, tá? Certinho. Vou cortar, não precisa cortar muito grande, porque a gente vai esconder aqui. Opa, bati na câmera, me perdoe. A gente vai esconder aqui por dentro, ó. Então, você pode pegar a sua agulha de tapeceiro, ou você pode usar a própria agulha, tá? Tanto faz, eu vou usar aqui a minha. Vou passar aqui. E aí, a gente vai escondendo aqui por dentro, ó. Tá vendo? Vai passando de volta por dentro. Dessa forma, vai girando. E escondendo aqui por dentro, tá? Ó, passa assim. Saia do outro lado. Aí. Viro. Vai escondendo esse pedacinho. Passo por alguns. Dessa forma. É uma alça muito bonita, muito gostosa de fazer, porque ela não é difícil. E ela fica com um desenho lindo, né? E ela é super resistente, tá, gente? Pode fazer tranquilo aí que ela vai ficar. Vou passar mais um aqui e já vou dar o meu pinguinho de cola. Que já tá bom. Passa aqui, ó. Mais um. Aí. Passo a minha cola. E ainda gosto de passar por mais um. Vou passar mais um pouquinho, que eu acho que eu dei muito pouco. Só tenho que tomar cuidado pra não manchar. E passo aqui, ó. Pronto. Agora ele vai grudar. Puxo e corto bem rente pra entrar aqui e não ficar aparente, ó. E arrumo pra não aparecer. Dessa forma aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos esconder, passando por algumas voltas, ó. Aqui por dentro. Passo aqui novamente.
Opa. Também eu peguei a agulha 3 pra fazer, né? Não ia conseguir nunca. Ia ficar até amanhã aqui. Ó, dou mais uma voltinha. E dou o meu pinguinho de cola. Vou trazer pra baixo, que eu acho que vai ficar melhor o arremate aqui. Aí. Mais um aqui. Show de bola. Agora a gente passa pra cá. Dou o meu pinguinho de cola. E vou fazer mais uma dessa. São 2, certo? E volto pra gente colocar as argolas. Eu vou usar 3 por quê, tá? Porque a gente vai prender uma só aqui, que vai vir pras pontinhas. Então, 1, 2, 3. 3 argolas articuladas que a gente vai precisar, tá certo? Ó, cortei. E aí, você pode vir... Essa aqui é de 35 centímetros, 35 milímetros, tá, gente? Que eu tô aqui. E você pode já colocar na sua alça, ó. Dessa forma. Dos 2 lados. Passa bem no meinho, ó. Acha o meinho dela e passa. Eu só não indico fazer isso aqui, ó, na ponta. Por quê? Conforme o peso, o movimento, ele vai esgarçar. Então, volta um gominho, ó. Não põe tão na ponta, tá vendo? Não põe tão aqui. Põe ele mais pra dentro. Justamente pra se pesar ali a bolsa não ficar torta, tá? Então, entra mais aqui, ó. Esse detalhe aqui faz diferença, tá? Então, vou fazer a outra e volto aqui com vocês. Finalizei aqui a segunda alça, ó, do mesmo tamanho, tá? E aí, aqui, a gente tem que unir a pontinha pra fixar ali em cima. Por isso que eu falei que vamos usar 3. Da mesma forma que a gente colocou aqui, a gente vai inserir essa outra aqui dentro, tá? Abraçando todo ele dessa forma aqui, ó, ok? E aí, a gente coloca aqui na nossa alça, ó. Essa parte aqui, eu gosto de pegar 2 pra ficar bem presinho, ó. Então, abraço aqui 2 pontinhos da segunda carreira e não da primeira e nem da terceira, tá? No meio do trabalho aqui. Espera que eu já mostro no detalhe, ó. Mas abracei 2 pontos baixos, tá vendo? Então, aqui a primeira carreira, a segunda e a terceira, na segunda mesmo, tá? Abraça 2 pontos baixos. Viramos. No aumento, a gente vai prender a outra alça. Dessa forminha aqui. Então, a gente vai bem no aumento. Opa. E encaixa a alça. Opa, deixa eu virar. Aqui, ó, bem onde a gente fez o aumento, tá? Pra ela ficar bem firme e não ter perigo de soltar. Abraçamos o nosso aumento. Opa. Gente, vocês podem usar uma argola maior? Pode. Aqui eu acho mais delicadinho essa aqui, tá? Ó, e pega 2 pontos baixos, tá? Dessa forma. Viro e vou pro meu outro lado. Mesma coisa, pego os aumentos aqui, ó. Onde nós fizemos bem na curvinha aumento. E pegamos os 2 pontos, tá? Aqui de aumento, tá? Vai levantando com calma. O meu tá sempre
A tensão do meu ponto, ela é um pouco mais apertada, então... Tem um pouquinho de dificuldade pra passar, mas passa. Com carinho e amor, tudo passa. Passou um. Agora eu preciso que passe no outro. Olha, Bela, sua mochila tá ficando pronta. Olha que coisa mais linda. Pera aí. Pra você levar com os seus brinquedos, sua maquiagem, filha. Eu tô na luta aqui ainda, mas eu vou encaixar. Aqui, ó. Levantei um. Agora, vamos para o próximo ponto. Por que que a gente passa em dois, gente? Porque aqui, se você colocar em um só, vai esgarçar. Dois ele dá mais, ó, firmeza, tá? Ó, eu prefiro dessa forma, tá? E eu acho que tá lindo demais essa mochilinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Já curte, compartilha, se inscreve no canal. E bora crochetar essas lindezas, tá, gente? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus.